Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa ao Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30. Hoje a minha convidada é Paula Diniz, licenciada em Engenharia de Minas há 33 anos. Com especialização em Gestão de Ambiente, trabalhou uns anos numa mina subterrânea do Alentejo e desde 1995 que a sua vida profissional é dedicada à área de recursos minerais. Dá formação em explosivos e licenciada em diversas áreas de engenharia. Como é que tu descreves nesta tua fase de criança e adolescente? Mais velha de 3 irmãos, numa família tradicional portuguesa. Os meus pais, minha mãe da Madeira, veio estudar para o continente e cá ficou. E o meu pai, de Lisboa, vivemos sempre em Lisboa, estudámos, uma infância normal, uma adolescência com o habitual dos adolescentes, as rebeldias, as questões dos amigos, dos convívios, tudo isso. E tive uma infância um bocadinho contida, controlada. O meu pai era uma pessoa bastante disciplinador e um bocadinho autoritário, portanto... É normal nessa altura, não era? Mesmo, e portanto tive assim, não posso dizer que tenha aproveitado toda a minha adolescência para conviver muito, para desenvolver muito a minha parte social. Mas depois, aos 19 anos, casei. Pois, mas isso era muito comum nessa altura, não era, Paula? As mulheres casavam muito mais cedo. Muito mais cedo. Era uma forma de libertação. Eu penso que sim, neste momento, e já há bastante tempo que eu tomo consciência precisamente disso, que foi uma forma que eu encontrei, de certa forma, para me libertar, para me autonomizar e para ganhar asas e voar. E isso coincidiu precisamente com o meu primeiro ano da faculdade, que na minha família acharam que era uma loucura estar a casar no primeiro ano, logo. Pensaram, pronto, já não vai fazer mais nada, já não vai acabar o curso, nem nada. Ainda por cima eu lembro-me que casei, uma semana antes do casamento, ainda não tinha sequer nem vestido, nem tinha preparado nada, porque tinha um exame de mecânica geral 2 dias antes do casamento e, portanto, a minha preocupação era estudar para o exame e conseguir passar essa disciplina e depois, pronto, foi tudo muito tranquilo. É uma noiva consciente, diga-se de passagem. Sim, e um bocado descontraída demais. Mas, pronto, foi um casamento plenamente de adolescência e, portanto, com 19 anos percebi que a partir daí então, ia começar a assumir a minha vida adulta, a minha responsabilidade e estudar, continuar a estudar, tirar o curso, conviver, aproveitar para, a partir daí então... Já tínhamos a liberdade, às vezes não se tem tanta. É verdade. Mas pensa-se que sim, que sair de cada despacho já é... É verdade, é verdade. Foi uma mudança muito grande, muito significativa na minha vida aos 19 anos. Foi assim um marco na minha vida aos 19 anos. E pronto, e depois tenho... Mas acabaste o teu curso? Acabei o curso. Tenho curiosidade de saber, como não é muito comum, e nessa altura sobretudo, porque hoje há muitos cursos novos e há muitas mulheres já com determinados lugares que antigamente era impensável. Tenho curiosidade também de te perguntar... uma engenharia em Minas, naquela altura, uma mulher em engenharia em Minas, é mesmo já que tem a ver com a tua vontade de explorar? Tem a ver com o meu gosto pelos cristais, pelos recursos minerais. E no meu prédio, no prédio onde eu morava com os meus pais, no 3º andar vivia o antigo diretor-geral de Minas. E eu ficava fascinada sempre que ia lá à casa e que via a coleção maravilhosa de cristais que ele tinha, ficava absolutamente fascinada. Ele conversava, contava muitas histórias, tudo isso, e na altura de escolher, portanto eu estava na área de ciências, e na altura de escolher tinha algumas dúvidas, porque apesar de tudo não tinha bem a certeza do que é que gostaria, mas uma das opções que coloquei de engenharia, e foi a primeira da opção de engenharia que eu coloquei, foi a Engenharia de Minas. Pensei, é isto. Quero conhecer mais, quero saber mais sobre a Terra, sobre a geologia, sobre os métodos de exploração, consciência que tudo aquilo que nós utilizamos vem dos recursos minerais e, portanto, bora lá ver. E depois entrei no curso e gostei muito.
Foi, por isso não te desanimaste, pelo contrário, não é? Não, depois foi completamente... Sim, porque eu começo a dizer, há determinados cursos que são sempre a influência da família, não é? Ou porque é médico, ou porque já é engenheiro, ou porque é arquiteto, é tudo. Agora, estes não é um curso que normalmente os pais dizem, olha, não, isto foi então esta história, que é muito interessante saber, às vezes, como é que determinadas pessoas que a gente conhece podem ser um marco para a nossa vida. É verdade. Às vezes, por pequenos nadas, as pessoas têm uma influência muito grande e acabam por determinar, às vezes, as nossas escolhas. E isso foi realmente o papel que o meu vizinho teve com aquele fascínio. Ele chegou a saber? Sim, chegou a saber. Uma alegria, claro. Ficou muito contente, sim. E nessa altura, eu lembro-me quando entrei para o curso... éramos ter poucas mulheres, não? Éramos 3, eu e mais 2 colegas, sim, o resto eram homens. Sim, eram homens, a maioria eram homens. Sim. E até andaste lá mesmo na mina, ires lá, sim. Não era só estar de teoria, não é? Sim, não era teoria. Lembro-me perfeitamente que já no último ano do curso, uma empresa sul-africana foi lá ao técnico, a uma aula, porque o objetivo era tentarem cativar jovens licenciados para irem trabalhar, com eles, com essa empresa. E eu lembro-me perfeitamente de estar na aula e de estar a ouvir toda a apresentação, e depois, durante aquela apresentação, apareciam as praias de Durban, depois uma mulher muito bonita em biquíni, depois eu comecei a ver aquilo tudo, uma coisa assim um bocadinho estranha, e pensei, resolvi interromper no meio da apresentação, porque na África do Sul há minas, há uma série, claro. Recursos minerais, é um país riquíssimo, e então lembro-me de ter interrompido e ter perguntado se aceitavam, se admitiam mulheres. Eles disseram que não. E eu então nesse momento levantei-me e saí como forma de protesto, porque efetivamente ainda havia naquela altura alguma, digamos, segregação relativamente às questões de género para algumas atividades profissionais. Achavam que não havia força. Como é que uma mulher tinha coragem de ir para fazer aquele trabalho depois do homem, não é? Eu acho que tem a ver com mentalidades, Sim. A ver precisamente com mentalidades. E lembro-me perfeitamente, quando eu comecei a trabalhar, que havia um engenheiro de minas que dizia que para uma mulher entrar numa mina era preciso, as mulheres e os padres, era preciso matar uma galinha preta à sexta-feira. Porque diziam que os filões escondiam-se, fugiam debaixo das saias, portanto, das saias tanto das mulheres como dos padres. Eu lembro perfeitamente que isso era um ditado antigo, mas felizmente tive a oportunidade de trabalhar mesmo numa mina subterrânea, no Alentejo. Na altura a empresa era Espíritos Alentejanas, nas minas de Aljustrel, e aí trabalhei e fui muito feliz. Foi, digamos, a área, em termos de trabalho, de engenharia de minas, onde eu mais gostei de trabalhar. Foi fantástico. Entrei em 1990, numa altura em que estava a avançar o projeto de produção de concentrados, em que a própria mina estava a deixar de apenas extrair os sulfuretos polimetálicos e vender para a Quimigal para fazer ácido sulfúrico, e então perceberam que era importante tirar concentrados de cobre, de zinco, de chumbo, e avançou-se para um projeto muito grande chamado Projeto de Produção de Concentrados nas minas de Aljustrel, e eu entrei precisamente na altura do arranque desse projeto e, portanto, foi maravilhoso. Quer dizer, eu fiquei com a área de responsabilidade da parte da segurança e da parte ambiente, e é transversal a toda a empresa, por isso pude acompanhar tudo, todas as atividades, todas as operações, desde os desmontes, as pegas de fogo, a parte das inspeções do poço de extração, dos cabos, a parte da lavaria, que é onde é feita, portanto, o tratamento da beneficiação do minério, todas as áreas, todos os trabalhos de segurança, e, portanto, pude aprender muito. Recém-licenciada, tive a oportunidade de conseguir aprender muito, graças a essa oportunidade, e trabalhei no fundo da mina e foi fantástico. Gostei muito, 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 e felizmente que na parte sul de Portugal não há qualquer resistência nem qualquer obstáculo às mulheres a trabalharem nesta área. Nunca tive qualquer problema
com absolutamente ninguém. E a maior parte eram, portanto, nos turnos eram só homens. Era só homens, era isso que... Eu, na altura, era a única engenheira de Minas, a única engenheira de Minas na empresa. Sentias-te que eras talvez uma privilegiada ou não? Sim, sentia-me uma privilegiada e pelo facto de estar numa área de segurança e ambiente que é transversal a todas as operações, podia meter o nariz em tudo e então aprendi imenso. Foi acompanhar, eu lembro-me que havia momentos em que acordava muito cedo, o primeiro turno entrava na mina às 6 da manhã e eu acompanhava o primeiro turno, algumas das operações, precisamente para perceber, para sentir, para viver e para aprender, obviamente, com o dia-a-dia. Acompanhava outros colegas engenheiros de minas que eram responsáveis pela produção, acompanhava a parte dos engenheiros eletrotécnicos, dos mecânicos, foi uma fase maravilhosa. Pode-se dizer que a Paula é quase um marco em nível de profissões, porque há determinadas profissões que ainda há tão poucas mulheres, e tu já nessa altura é uma referência, não é? Porque não havia muitas mulheres, havia algumas engenheiras de minas que trabalhavam numa outra mina também, ali perto, que era na mina de Neves Corvo, em Castro Verde, entre Castro Verde e Almodóvar. E agora, pronto, há muito mais engenheiras de minas. Claro, agora até sim, isto hoje cada vez mais, exatamente. Mas sim, naquela altura foi assim, foi uma diferença. E a família? Como é que reagia? Não havia preocupação? Porque acaba por ser sempre também uma profissão de risco, não é? Sempre foi visto. Sim, sim, claro. E dura, porque todas as histórias que a gente sabe das pessoas que trabalham dentro das minas é duro, não é? É verdade, se bem que a ideia que nós temos de uma mina, atualmente, e mesmo há 30 anos atrás, 20 e tal anos atrás, era totalmente diferente em termos de segurança, porque o acesso à mina era feito não só através do poço, portanto, descíamos numa jaula, mas também podíamos descer através de uma rampa que, portanto, atravessava toda a mina e, portanto, depois da rampa, então, partíamos para os pisos e para as travessas. E, portanto, é uma mina diferente, onde não havia propriamente uma sensação de claustrofobia. O maciço era um maciço bastante consolidado, apesar de haver algumas zonas de fraturação, mas totalmente diferente daquelas minas que também temos em Portugal, como, por exemplo, a mina da Panasqueira, que é uma mina diferente, muito antiga, e, portanto, que tem um método de desmonte totalmente diferente. E que aí sim são as minas que davam aquela sensação de que nós víamos nos filmes antigos, com os carris, com os sistemas todos, os espaços muito mais pequeninos, muito mais contíguos. Em Aljustrel não. Em Aljustrel portanto, as galerias e as áreas eram todas bastante grandes e no final, quando eu saí, estava a ser aplicado um novo método de desmonte, que eram de grandes cavidades, portanto 30 metros por 30 metros de blocos a serem desmontados e, portanto, era uma área bastante grande. Mas claro que sim, claro que há sempre um risco associado e a família acho que percebia que eu gostava e percebia que eu estava bem. Feliz. E sim, que eu estava feliz e isso era suficiente para eles. Quando é que tu sentiste uma vontade de dizer, ok, agora vou olhar para cima? A astrologia sempre foi uma paixão. E eu não consigo precisar bem qual foi o momento em que eu comecei a perceber que eu dava muita importância aos sinais e percebia muito, estava sempre muito atenta às coisas que surgiam e gostava muito da astrologia, de perceber, sentia-me muito orgulhosa pelo meu signo, que todas as pessoas... Que é? Escorpião. Todas as pessoas... A gente dizem logo, escorpião. Mas é mesmo. Eu costumava dizer que tem as melhores qualidades e os piores defeitos, como sendo extremos. Claro que não é nada disso. Obviamente que o escorpião tem muito má fama e eu sempre gostei muito de ser escorpião e tinha sempre muita curiosidade, e não só pelo escorpião, mas por todos os outros signos. Interessava-me muito até conhecer as pessoas e tentar quase antecipar, tentar perceber qual era
a energia daquela pessoa. E então estudava, lia bastante, tinha amigas que também gostavam muito da astrologia, até filhas de amigas. Começaste em 2005 e 2005 não havia muito, hoje é muito vulgar, mas naquela altura não era muito Não era, comum. não era. Eu nessa altura, já antes disso, estudava por mim, mas depois percebi que tinha de estudar mesmo de forma regular e então inscrevi-me no Kiron. Na escola, sim. Claro que sim. Na escola da Maria Flávia Monsaraz, sim, saudosa Maria Flávia, que tinha uma voz maravilhosa, uma voz cristalina, uma coisa maravilhosa, sempre com aquela energia dela. Eu lembro-me de as primeiras aulas que fui, nós sentávamos, as aulas estavam cheíssimas, algumas pessoas ainda tinham lugares sentadas em cadeiras, outras ficavam no chão e ficávamos ali completamente rendidas. O tempo passava e não dávamos pelo tempo passar com a Maria Flávia a falar sobre astrologia e pronto, era realmente uma paixão. E pronto, e foi por aí que começou e comecei mesmo a fazer as aulas com a Maria Flávia. Depois fiz com vários anos, com os outros professores do Kiron e fiz também com outros professores noutras escolas. A partir daí nunca mais parei de estudar. Porque a astrologia, pronto, as pessoas vão fazer um curso de astrologia, tem 1 ano, ou 2 ou 3 e acabou. Mas não, isto é um estudo permanente. Eu continuo a estudar astrologia. A astrologia é infinito, é um conhecimento infinito, é simplesmente maravilhoso e todos os dias há sempre alguma coisa que eu tenho curiosidade, que eu quero estudar, que eu quero recordar, que eu quero aprender mais. Todos os dias, é impressionante. Isto tem sido praticamente desde sempre assim, porque eu sinto que realmente é um mundo que não tem fim. A astrologia há uma, eu sei muito pouco e sou muito curiosa também, mas não ao ponto de vir estudar, porque sou mais prática e por isso também, não está, é daquelas coisas que, mas fascinada por ouvir. Existe, tal como no REC, há escolas, vários tipos de escolas a nível de... Porque há sempre uma visão diferente de ver as coisas, não é? Sim, a astrologia tem sido a que eu tenho aprendido e que tenho investido, é a humanista transpessoal. Okay. E é da linha da Maria Flávia Monsaraz. Depois continuei também com o Zé Augusto, também na sua escola, na Ericeira. Sim, conheço o Zé Augusto já há muitos anos. E digamos que em termos dos astrólogos, conheço muitos astrólogos, mas o Zé Augusto tem sido sempre uma referência para mim. Porque há um crescimento também noutros patamares, também não só... Sim. O Zé Augusto também tem... Tem. O Zé Augusto é realmente uma pessoa que eu costumo referenciar. Como era a Flávia. A Maria Flávia não era só, de facto, ouvi-la falar, não era só a parte de falar da astrologia, era um todo, não é? É um todo. E realmente o Zé Augusto é um dos astrólogos que foi um marco para mim também, que me marcou muito e que me ensinou muito e que ainda me continua a ensinar. Portanto, sempre que há oportunidade de assistir a uma palestra de Zé Augusto, eu estou lá, porque gosto muito. É uma pessoa com uma componente com muita sabedoria, com muito conhecimento e depois com uma componente muito pragmática. Ou não fosse ele um taurino. Portanto, muito concreto, muito pragmático, muito realista, que de certa forma também me agrada pela minha componente concreta, objetiva, porque há a parte da astrologia, não é? Que, pronto, a parte do esoterismo, dos sinais, de tudo isso, mas depois eu tenho um lado que é muito concreto, que deve vir da minha área, das matemáticas, da engenharia, da física, e aquilo que realmente eu aprecio é conseguir falar em linguagem acessível, que as pessoas percebam. No fundo é o céu fala connosco através da linguagem simbólica da astrologia. E depois o que é interessante é conseguir traduzir isso numa linguagem que seja compreensível, que não seja uma linguagem hermética, só para quem tem conhecimentos da astrologia, que as pessoas consigam perceber. Porque talvez seja por isso que eu digo que não sei. Talvez seja por isso uma das causas que diga, pois não sei assim muito, porque são linguagens que não... Quem não está muito vocacionada, não é normal também ter aquilo fazer muito sentido, não é? Eu ouço muito vagamente determinadas coisas
E talvez essa linguagem que falte para, às vezes, muitas vezes, sermos muito práticos. Muitas vezes as pessoas têm a astrologia, torcem o nariz, ainda é um bocadinho, sim, uma coisa um bocadinho tabu, a pessoa assumir-se como astróloga, mas isto, quer dizer, recentemente, e na minha profissão de engenharia, em que, pronto, sou oradora, represento Portugal em vários grupos internacionais, faço apresentações da minha área, da parte de engenharia de minas, dos recursos minerais, e de repente esta pessoa objetiva, concreta, é astróloga. E não chegando a ser astróloga, faz meditação. Sim. Que então, isso aqui vem mais complicado, de facto, não é? A meditação. Que é a fusão entre a astrologia e a meditação. E a meditação. A astrologia e a meditação são duas grandes paixões da minha vida. Aliás, duas das grandes paixões. Eu tenho várias paixões. Eu sou uma entusiasta pela vida. Ou seja, és uma apaixonada? Eu sou uma apaixonada pela vida. Ótimo. Eu sou uma entusiasta e adoro viver e vejo as coisas sempre numa perspectiva positiva e de aprendizagem, sempre a crescer. E a meditação tem-me ajudado muito e há muitos anos que eu faço meditação individual e depois também integrei grupos de meditação, fiz alguns retiros espirituais, alguns bastante duros que me marcaram e senti que descobri que realmente a meditação é fantástico, é perceber que temos em nós... Tu fostes fazer retiros, desculpa, Paula, fostes fazer retiros de meditação ou organizas retiros de meditação? Agora organizo, okay. Mas no passado participei em vários retiros de meditação e percebi que é uma descoberta. Percebi que muitas das vezes nós não temos sequer consciência que todos os recursos que nós precisamos estão dentro de nós e que se nós soubermos disciplinar os nossos pensamentos e se nós percebermos, tomarmos consciência que em cada momento podemos observar aquilo que estamos a pensar e fazer escolhas, conseguimos, de certa forma, com isso e com a respiração abdominal, com técnicas de respiração, dominar completamente estados de ansiedade, ou estados de irritação, ou estados de tristeza. Nós conseguimos elevar. Até porque isso está provado cientificamente, a ciência explica exatamente isso, não é? Quem se quiser de facto saber e não pensar só fazer isso por fazer, pode fazer automaticamente porque é automático. É verdade. Aliás, quando eu respiro, é uma expressão que as pessoas têm quando estão nervosas, respira. Claro, respirar é vida, não é? É vida. E nós nem sequer nos damos conta que respiramos. A nossa respiração não é uma respiração consciente. E na meditação, muitas vezes, as pessoas, tomam consciência que, uau, afinal, se eu tomar consciência, quando estou a inspirar, que o ar que entra no meu corpo é ar puro, que tem energia vital, que me traz serenidade, e depois quando eu deito o ar fora, eu visualizo mentalmente que o ar está a transportar para fora de mim tudo o que é denso, e portanto em cada respiração eu vou descontraindo, vou relaxando. Que é o libertar. É fantástico. E com o abdômen descontraído, fazer uma respiração abdominal é realmente poderoso. Eu costumo dizer às pessoas, e costumo dar este exemplo, a respiração abdominal o que é? E faço aqui uma metáfora. Vejam uma criança, um bebê, que está num sono tranquilo, profundo, a dormir de barriguinha para cima. E a respiração do bebê, olhando para o abdômen, vê-se em cada inspiração, o abdômen sobe um bocadinho e depois quando o ar sai, baixa. Há aqueles movimentos muito suaves do abdômen e são respirações lentas, suaves, em que se nota que o bebê está a dormir profundamente e muito tranquilo. Isso é uma respiração abdominal. Agora, imagina um bebê que está a chorar, que está com cólicas ou que está a chorar convulsivamente. Essa respiração superficial, que é quase hiperventilar, faz com que a pessoa não consiga oxigenar convenientemente todo o seu organismo e não consigas ter a tal tranquilidade e a tal calma para descontrair. E, portanto, a partir do momento em que a pessoa toma consciência que
está a entrar num estado de ansiedade, de preocupação, se souber que tem esse recurso dentro de si, através da respiração consciente e respiração abdominal, poder usar e alcançar níveis de grande serenidade, fazer ciclos respiratórios de 10 respirações seguidas, vai perceber que vai conseguir. Paula, e foi com esse teu saber, com essa tua experiência dos anos também já trazias a nível de astrologia e meditação, que começaste a perceber, porque aquilo que tu tiveste a dar aqui são exemplos fantásticos, pequenos, mas que se dão um poder maravilhoso e que de facto as pessoas que nos estejam a ouvir, basta só dizer, experimente. É mesmo. Experimente, porque uma das coisas que eu digo sempre é, pensem sempre, se funcionou para uns, porque é que não há de funcionar para mim? É só uma questão de experimentar. Claro. Isso levou-te, pela tua forma de querer cada vez mais viver num mundo onde tudo faz sentido, e como escorpiana que és, que de facto, como tu dizes, queres saber e a ensinar, porque isso é uma forma de partilhar, não é? E o mundo só faz sentido quando ele é partilhado, que vistes que é possível fazer esta fusão com a astrologia e a meditação? Sim, é fantástico. Como é que tu criaste, pensaste nisto? O que é que tu, com isso, o que é que tu nos trazes? Porque eu gosto, sabes que estás no segredo da Cândida. É verdade, então eu vou contar o segredo. Eu, na altura da pandemia, quando começámos com o confinamento, obviamente, teletrabalho, em casa mais tempo, e para além das coisas todas que eu gosto de fazer, gosto muito de ler, de ouvir música, mas eu sou também uma apaixonada pela dança. E, portanto, os meus tempos livres, muitos dos tempos livres, eram sempre a aproveitar, dançar, milongas, tango, gosto muito. E então, confinamento, esse espaço, eu percebi que podia ocupá-lo com outras coisas que eu também gosto. No fundo, a tal capacidade de adaptação que nós temos sempre. Aproveitar para fazer qualquer coisa que também gostamos, apesar de estarmos confinados. E, portanto, investi aproveito da vida. Não é? Exatamente, investi ainda mais, falava muito com pessoas amigas, fazíamos reuniões através do Zoom, através do Teams, e depois comecei a perceber que havia algumas pessoas, amigas, que estavam um bocado ansiosas, estavam um bocadinho em baixo, que achavam que maçada isto do confinamento e como é que isto vai ser, e as preocupações e tudo. Eu disse, então vamos lá fazer aqui uma respiração para descontrair. Vamos lá fazer uma meditação. E comecei aos poucos, com um grupo pequenino, 4, 5, 6 pessoas, a fazer meditações. E o que é que eu comecei a fazer? Fazia uma meditação guiada de visualização criativa, sempre muito orientada para a tranquilidade, para a serenidade. E no início das meditações, punha sempre um bocadinho dos pozinhos da astrologia. Portanto, falava sempre um bocadinho da energia do momento. O que é que os céus naquele momento nos estavam a dizer? Onde é que o Sol estava? Qual era o signo? A Lua, porque as mulheres são lunares e, portanto, o ciclo de lunação de 28, 29 dias e meio afeta-nos a todos, afeta todos os seres na Terra, afeta no plano físico, as marés, as colheitas, tudo isso. E, portanto, percebi que, eu vou começar a fazer estas meditações e vou aproveitar para, no momento da lua nova de um determinado signo, e vou fazer uma sementeira. A meditação vai ser a sementeira da lua nova, porque é uma oportunidade para, aproveitando a energia da lua nova, que é um período de recomeço, de renovação, cada pessoa visualizar quais são os projetos, quais são os objetivos que quer alcançar, o que é que quer para si e que dependa de si. E então organizava as meditações e fazíamos na lua nova a meditação da lua nova. Eu conduzia a meditação, no momento de fazer a sementeira, cada pessoa fazia a sementeira para si própria, claro que sim. Visualizava os resultados a serem alcançados no momento presente e pronto. Depois a meditação terminava e aquilo que as pessoas tinham de fazer era, durante o período da lunação, durante a lua crescente, a ação,
porque a meditação da lua nova e a sementeira por si só não chegam, é preciso mãos à obra, mas é como se houvesse ali um vento a favor. Tal como tu fizeste mãos à obra, porque daí nasceu um programa. Daqui nasceu o meu programa Mais Serenidade, que entretanto se alargou e neste momento tenho 37 pessoas no meu grupo das meditações. Que é um grupo fechado. É um grupo fechado. Mas que podem contatar e aí eles... E as pessoas, sim, porque todo o programa Mais Serenidade, e depois tens outros produtos que já vamos falar, mas de qualquer das maneiras é um grupo que funciona no Facebook, fechado, que de qualquer das maneiras qualquer pessoa pode contatar, pode aderir. Como é que ela pode fazer isso? Muito bem. Pode-me contactar diretamente através do meu e-mail serenidademais@gmail.com. É muito fácil, Serenidade Mais por extenso, Serenidade Mais por extenso. Ou então no Facebook também tenho uma página, Paula Diniz Mais Serenidade, e o mais é o sinal da adição. E no Instagram também tenho uma página que é pauladiniz.serenidade. Portanto, tenho as informações e tenho as orientações todas para as pessoas que eventualmente estejam interessadas. Funciona mensalmente o Mais Serenidade. É uma vez por mês? Não, são todas as semanas, à terça e ao domingo às 10 da noite, todas as semanas. E tenho um outro horário que é, para quem gosta de fazer meditação de manhã, às 7 da manhã à quarta-feira. Portanto, e depois, para além destes dias, sempre que há lua cheia e lua nova, há uma meditação especial de meditação da lua cheia e da lua nova, para além destas meditações semanais. E tu, além deste programa, criaste também algo que são as tais ferramentas que muitas vezes também nos vêm dar dicas e ajudar, não é? Porque há muitos livros, há muita coisa, mas há que simplificar, como tu disseste, gosto de linguagem que seja clara e compreensível para todas as pessoas. Tu também, é no Facebook que podem ver, tens um e-book? Tenho um e-book, eu escrevi um livro, um e-book, um livro digital, muito simples, muito pragmático, muito concreto, onde fui beber muita da informação das aulas que tive, de vários livros sobre a Lua, de vários astrólogos conhecidos, e verti a informação que eu considerei útil para as mulheres, para todas as pessoas, mas fundamentalmente para as mulheres, relativamente a questões, como é que podem aproveitar da melhor fase da Lua, como é que se podem alinhar com as fases da Lua, como é que se podem, quais são... Em várias áreas. Quais são, o que é que podem fazer em cada uma das fases, o que é que deve ser evitado em cada uma das fases. Fiz também um calendário lunar, onde, para além de estarem para 2022 marcadas todas as fases da Lua, estão também os signos que em cada dia a Lua está a transitar, porque a Lua, em cada lunação, passa pelos 12 signos do zodíaco, portanto, ao fim de 29 dias, transitou pelos 12 signos, ativou energias em todos esses signos e, portanto, esse e-book é uma ferramenta muito pragmática. Muito pragmática e muito prática, porque eu lembro, nós agora temos o GPS, não é? Entramos no carro, o GPS, ou o carro tem GPS, ou nós fomos GPS, mas quando não havia GPS era um mapa, que nós queríamos ir para qualquer sítio, abríamos o mapa e víamos, olha, qual é o caminho mais fácil para eu chegar aqui? Estavam as indicações todas. Olha, no fundo, com esse mapa que tu criaste, também tem as indicações dos dias, não é? Por Exatamente, dias. Das fases. As fases calendários. É um calendário informativo, não é? Mesmo. E preparei também, para quem adquirir o e-book, tem também mais uns bónus, que são as cores a usar em cada dia da semana. Ah, que bonito. Porque cada dia da semana em astrologia é regido por um planeta e, portanto, está associado a uma determinada energia, a uma cor. E é uma coisa interessante, porque se a pessoa tiver, por exemplo, uma apresentação para fazer, se tiver uma entrevista, quer impactar com a sua presença, então cor que eu aconselho que a pessoa vai ver no seu... use exatamente a cor desse dia, a cor correspondente desse dia. Hoje, por exemplo, hoje é terça-feira é o dia do planeta Marte, que rege o signo de Carneiro e que rege o signo de Escorpião, e a cor é o vermelho.
Pronto. Eu acho isso. Sabes porquê? Até porque ajuda nós mulheres, muitas vezes, a olhar e dizer assim: o que é que eu vou vestir hoje? E basta ter isso na nossa cabeça, que além de estar a beneficiar, está, não é? Inconscientemente, diz: olha, ok, hoje é terça-feira, vermelho, é isto que eu vou vestir. E às vezes é de tal maneira subtil. Sim, é subtil. Mas que funciona mesmo, é incrível, é mesmo impressionante. Por isso, eu cada vez que tenho apresentações, porque eu faço muitas apresentações em termos de trabalho, sou oradora em Portugal e no estrangeiro, eu procuro estar alinhada. Exato, faz com todo a cor sentido do dia. Paula, faz muito sentido, porque não sei se isto que eu te vou dizer, mas agora, ao falares nisso, me faz lembrar, há determinados dias que uma pessoa veste qualquer coisa e não se sente bem. É incrível, porque assim, até tira aquela roupa e vai buscar. Eu também, pronto, sou muito intuitiva e para mim a cor é fundamental. Mas, e há roupa que eu tinha muito, há cores que eu quase não, no preto eu quase não uso, castanho tudo aos cinzentos, mesmo de inverno. Mesmo de inverno, que era uma coisa que as pessoas usavam muito, não é? Mas há alturas em que eu visto e parece que aquilo não é para mim. Então eu mudo para uma cor completamente oposta. Olha, e não sabia, agora quando eu tiver o e-book e o calendário, vou logo ver e isso facilita. O e-book chama-se A Lua e Interação com o Feminino e também dá dicas práticas relativamente a questões de saúde. Por exemplo, na lua cheia, quando há lua cheia, deve ser evitado fazer exames invasivos ou cirurgias, porque o risco de hemorragia é maior e, portanto, evitar se possível. Por outro lado, também deve ser evitado fazer cirurgias a determinados órgãos ou partes do corpo humano que são regidas pelo signo por onde a lua está a passar nesse dia. Isso também está explicado no e-book. E depois, portanto, com essa informação e com o calendário, é útil. Então, e as pessoas para ter o e-book está lá o link e é só descarregar? Sim, têm de adquirir o e-book. Sim, adquiriram na plataforma, deve lá estar o link e a plataforma. Está à venda na plataforma Hotmart, chama-se A Lua e Interação com o Feminino. E se forem à minha página do Facebook e do Instagram, tem lá as indicações, portanto, tem lá o link direto para a página do e-book. E fiz precisamente isso a pensar nas mulheres. Pensei, eu aproveito isto da astrologia, trago isto para o meu dia-a-dia. Em termos de lua, em termos das cores, em termos das questões da saúde, em termos do iniciar, fazer um determinado projeto. Eu não inicio determinados projetos, nem faço determinadas atividades em qualquer fase da lua. E, portanto, eu aproveito para ter esse tal vento a favor, para poder ser auxiliada. Exatamente. A lua é cíclica, tal como nós mulheres, e, portanto, eu aproveito toda essa energia. E sabendo que na astrologia encontrei uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, de me ajudar a perceber como é que eu posso potenciar os aspectos mais positivos e, por outro lado, ter capacidade para lidar com os desafios. Exatamente. E eu encontrei isso e percebi que se eu uso isto para mim, e eu gosto muito de estar disponível para poder ajudar outras pessoas, eu tenho de traduzir isto para uma linguagem concreta, simples, simplista, e, portanto, foi essa a minha intenção, foi escrever o e-book com valor simbólico para poder chegar a todas as pessoas, a todas as mulheres. Faço mapa astral também, consultas de aconselhamento astrológico, sim, é verdade. O mapa astral é também uma ferramenta poderosa que mostra... Eu normalmente gosto de fazer todos os anos. Ah, que bom, que bom. Porque, tal como nós fazemos todos os anos uma revisão também, devemos fazer pelo menos, não é? Ao nosso físico. Mesmo. É algo que depois, se fizer sentido, muito bem, mas efetivamente, até porque estas ciências todas milenares e cada vez mais as pessoas estão receptivas, pode na altura não fazer muito sentido, mas mais cedo ou mais tarde cada vez se procura mais em todos os patamares, porque eu recebo várias informações, e aqui tanto na rádio como pessoalmente, me contactam, e eu fico fascinada que, por exemplo, ainda agora vai estar em Portugal uma pessoa a fazer constelações familiares e ele é médico. Assume-se como médico, assume-se no próprio congresso das constelações, tivemos juízes, tivemos médicos e tudo, o que mostra que efetivamente tudo se complementa. É tudo mesmo. E a partir do momento em que tudo é uma caminhada,
na vida é uma caminhada e que estamos aqui, cada um com o seu saber, a ser úteis uns aos outros para procurarmos um mundo melhor, porque efetivamente eu acho que é essa a questão que hoje, cada vez mais, cada ser precisa ter essa consciência. Ser mais ser do que só ter, não é? É verdade, isso é mesmo. E eu, de vez em quando, faço meditações e que divulgo nas redes sociais, meditações em que qualquer pessoa pode participar para elevar a energia e a paz no mundo. Portanto, é uma questão das pessoas estarem atentas e pedem para aderir e tu automaticamente depois, sim. Sabermos que estamos ali em conjunto é completamente diferente. Paula, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Isto, como vês, estas conversas seria muito mais longa, teríamos aqui a oportunidade, tens tanta coisa para transmitir e para ensinar. Fica-te o desafio aqui sempre disponível para poderes contar aqui com a Rádio Ava, porque também essa faz parte da nossa missão. Porém, queria que, de uma certa forma muito simples, mas quase resumida, qual é a mensagem que tu queres deixar aos ouvintes daqui do programa do Segredo da Cândida que estiveram a ouvir aqui a nossa conversa? Olha, Cândida, em primeiro lugar quero agradecer-te por este convite maravilhoso. Gostei muito de estar aqui. E a mensagem que eu gostava de deixar às pessoas é: se a serenidade da água permite refletir as coisas, imagina a serenidade do espírito. Isto a propósito das meditações com pozinhos de astrologia do Mais Serenidade. Se as pessoas quiserem experimentar, se quiserem fazer uma meditação no grupo, conectar-se consigo próprias, perceber como podem apenas ser e apenas estar, e com isso aprender a disciplinar a mente e encontrar dentro de si os recursos que precisam para estar bem todos os dias. Eles estão dentro de si, não é? O poder está assim. É mesmo, é mesmo. É só despertar para isso, é só tomar consciência e, conceder a si própria uma oportunidade de experimentar, porque não? Paula, eu acho que só quem te esteve a ouvir, só pela tua vibração e pela tua voz, vão querer essa serenidade. Muito e obrigada. Agora também gostaria de, não eu, mas o próprio universo tenha à tua frente um baralho de 52 cartas. Nelas vai estar uma mensagem do outro lado da carta, que será a mensagem que levarás daqui do programa do Segredo da Cândida. Uhum. Já escolheu? Já. Posso ver a imagem? Muito bem. Então, agora queres partilhar connosco? Claro que sim. Discernimento. Eu observo cada cena da vida com cautela e obtenho toda a informação possível antes de atuar. Não faço julgamentos precipitados. Durante algum tempo, analiso todos os lados da situação e, com o entendimento correto, sem pressas, tomo as minhas decisões. Maravilhoso. Grata pelas tuas palavras sábias, pelo teu conhecimento. Continua, porque o mundo precisa de pessoas como tu. Muito obrigada, Cândida. Foi uma grande honra estar aqui. Muito obrigada. Namastê. Namastê.